do ofício das leituras do dia 14 de janeiro de 2022, sexta-feira da primeira semana do tempo comum, do Tratado de Santo Atanásio, Bispo, contra os pagãos, século IV. Todas as coisas, por meio do Verbo, constituem uma harmonia admirável e verdadeiramente divina. Nada há do que existe e acontece que não tenha sido feito e não tenha consistência no Verbo e por meio do Verbo, como ensina o teólogo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Como o músico com a lira bem afinada, combinando habilmente os sons graves com os agudos e os intermédios, executa uma harmonia, assim também a sabedoria de Deus, tomando em suas mãos o universo como uma lira, associando as coisas do ar com as da terra e as do céu com as do ar, harmonizando o singular com o todo, segundo a sua vontade e beneplácito. Criou um mundo unificado, formosa e harmoniosamente ordenado. O mesmo Verbo de Deus, sem deixar de permanecer imutável junto do Pai, põe em movimento todas as coisas, segundo a natureza de cada uma, de acordo com a vontade do Pai. E assim todas as coisas, segundo a própria natureza, vivem e subsistem por meio dele, e por ele constituem uma harmonia admirável e verdadeiramente divina. Tratemos de explicar esta realidade tão sublime por meio de uma imagem. Tomemos o exemplo de um numeroso coro. Num coro composto por muitas pessoas diferentes, homens e mulheres, crianças, velhos e adolescentes. Sob a regência do diretor, cada um canta segundo a própria natureza e capacidade. O homem com voz de homem, a criança com voz de criança, a mulher com voz de mulher, o adolescente com voz de adolescente, e, no entanto, de todo o conjunto resulta uma só harmonia. Outro exemplo, a nossa alma põe simultaneamente em movimento todos os nossos sentidos, cada um segundo a sua atividade específica. E assim, na presença de algum estímulo exterior, todos se põem em movimento ao mesmo tempo. O olho vê, o ouvido escuta, a mão toca, o nariz cheira, a língua saboreia. E ainda outros membros do corpo se movem, como por exemplo os pés, que se põem a caminhar. De maneira semelhante acontece na criação em geral. Certamente, os exemplos ficam muito aquém da realidade, e por isso é necessária uma reflexão mais profunda para compreender a verdade que querem ilustrar. Concluindo, há um só sinal da vontade do Verbo de Deus. Todas as coisas foram tão bem organizadas
que, exercendo cada uma a atividade que lhe é própria, constituem todas juntas uma só ordem perfeita.